talvez o seu amor ele seja mania. Caso você não entenda o que é a palavra mania, essa palavra mania ela vem do grego, do próprio grego em si, a qual significa um estado onde a pessoa se encontra que é totalmente dominado pela emoção, não pela razão. Então a pessoa ela começa a agir por impulso. E esta palavra no grego ela tem total relação com a palavra em português. Claro, na nossa língua portuguesa existe dois sentidos: a palavra mania de fazer sempre, né, algo diário, e a palavra mania, que também é o estado onde a pessoa se encontra, onde ela é dominada por uma emoção e age por impulso, não pela razão. E querendo ou não, né, um sentido tem a ver com o outro, porque algo que a gente faz diariamente, a gente às vezes faz sem fazer, o que se torna uma mania, a gente faz por impulso, realmente. Então, a gente vê, né, que tem relação sem problema nenhum. Só que o sentido de eu quero levar essa palavra mania nesse vídeo é no sentido amoroso, no sentido de amor. Mas como assim, Eric, no sentido de amor? Pois, esses dias eu estava aprendendo e lendo alguns livros, eu normalmente leio livro de teologia, e um livro de teologia que eu estava lendo, ele começou a falar da palavra ágape. E eu já estudei bastante sobre a palavra ágape em si, caso você não entenda a palavra ágape. Tem qualquer coisa eu posso deixar um link na descrição também explicando melhor, mas bem brevemente a palavra ágape ela se relaciona com o amor de Deus, né? Com aquele amor que é universal e que é totalmente completo, que não existe falhas ou lacunas, que ela assume todos e também cobre todos. Mais ou menos isso. Desculpa se eu estiver errado. Mas enfim. Bom, existem outras palavras, né, do grego para amor, porque o povo grego ele já entendia que a palavra amor era bem complexa e que existia diversas formas de amar a pessoa. E o amor ágape é um desses, né? Só que também tem o amor eros, que é um amor mais atrativo, digamos assim, mais erótico. É um amor ao qual você se apaixona pela aparência, por alguns aspectos do corpo da pessoa e etc. E tem o amor filia, do que eu me lembro é isso, a palavra, que é um amor mais entre amigos, entre parentes não, entre parentes, enfim. E tem o amor mania, que o amor mania não é uma palavra assim, esse que eu posso dizer assim, né? Só que é um termo mais popular, né? Então digo, depois dos anos 2000, mais ou menos isso. Não quer dizer que eles usavam a palavra mania no povo antigo como em sentido de amor. Só que eu vou fazer a relação agora. O que quer dizer esse amor mania? É um amor totalmente fora do conceito moral estabelecido no mundo inteiro, que é você não matar, não roubar, não colocar o seu querer acima do querer do próximo. Então esse amor mania, ele abole isso, ele literalmente pega isso, joga no lixo e faz somente pensando no eu, somente pensando no ego. E isso nossa sociedade enfrenta diariamente, mas caso você ainda não entendeu, eu vou te dizer agora o que seria um estado de uma mania. É aquela pessoa que, embora tenha terminado, ainda assim insiste em querer ficar, em querer ir na casa da pessoa, em querer ter relações, em querer fazer qualquer coisa com a pessoa porque a ama. É aquele tipo de pessoa que termina, não consegue viver com a pessoa, sabendo, né, que a pessoa está com outro, sabendo que a pessoa já está casada, e aí ou ele acaba cometendo um ato de perder a própria vida, ou ele vai lá e tira a própria vida da pessoa. Desculpa pela risada. Mas tira a própria vida da pessoa. Então, é um estado totalmente louco, é um estado totalmente depravado da realidade, a gente consegue ver. Isso é um estado de amomania. Isso está numa amomania no sentido extremo, né? Que é sequestrar por amor, roubar por amor, matar por amor. Só que o estado de amomania menor, podemos dizer assim, é aquela pessoa que, tipo, mente por amor, né? Mente por amor, aquela pessoa que esconde coisas por amor, que só tá pensando no eu. Só está pensando no eu quero. Então é aquela tipo de pessoa que trai a outra e não conta. É aquele tipo de pessoa que trai, mas não quer viver a sua vida sem a esposa, ou não consegue se imaginar sem a pessoa, mas mesmo assim está traindo, mesmo assim está indo totalmente por um desejo. Esse é um estado de amomania, que é um amor agido por impulso, sem razão nenhuma por trás disso, por trás deste amor. A gente consegue perceber que isso está crescendo na nossa sociedade. E eu digo isso literalmente colocando as mãos na minha cara, porque
é algo triste, é algo muito triste mesmo. O amor que a Bíblia ela nos convida a viver, vou pegar o celular. O amor que a Bíblia nos convida a viver está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 7, que diz, né, literalmente que um amor ele é manso, um amor ele é passivo, um amor ele espera. O amor ele não pensa em si próprio. Esse é o resumo. O amor ele não pensa em si próprio. Ele pensa no próximo. Então, por amor, é capaz de uma pessoa até negar se relacionar com o próximo. É capaz da pessoa até negar um futuro relacionamento, um futuro casamento por amor. Tipo, vou citar um exemplo. Eu te amo tanto, mas a realidade me mostra que você é 5 anos mais velha do que eu. Você sendo 5 anos mais velho do que eu, quando você já estiver, ou 5, ou 7, ou 10 anos mais velho do que eu, quando você estiver na sua fase de cansaço, eu vou estar na minha fase ainda de um pouco de juventude. Eu vou querer fazer coisa a qual você não vai conseguir. E você vai querer um parceiro para descanso, e eu vou querer uma parceira para agir nas coisas diárias da vida. E aí, ou ele pode escolher viver essa vida com a pessoa por amor, né, se sacrificar por amor, ou ele pode terminar este relacionamento por amor também a outra pessoa, não pensando em si próprio. Eu tô falando, claro, não pensando em si próprio, pensando na outra pessoa, né? Porque, tipo, a pessoa, ela vai querer alguém para descansar. E eu não vou estar no meu tempo para descansar. A minha idade não será proporcional à dela. Então, logo vai existir problemas. No caso da mulher, né? Por exemplo, a mulher, ela atinge o nível de maturidade muito mais cedo do que um homem. Não tanto mais cedo, mas, enfim, naturalmente. A mulher ela atinge a maturidade mais cedo do que um homem. Então, se a mulher tiver 10 anos mais velha do que um homem, caraca, mano, é um, é um outro estilo de vida, ou tá pensando em outras coisas, não tá querendo as mesmas coisas do que o homem. Então, vai surgir problemas naturalmente. Então, a gente vê que isso é um exemplo bem aleatório, mas é um exemplo, querendo ou não, de se terminar por amor. Por exemplo, outro exemplo mais falando agora pro meio cristão, uma pessoa se apaixona ou quer alguém do mundo, mas por amor ela nega se relacionar com essa pessoa no sentido amoroso, não no sentido sexual, mas no sentido amoroso, para que ela conheça Jesus. Porque ela sabe que ao se relacionar com aquela pessoa, ela pode atrapalhar a vida íntima dela com Jesus. E se ela atrapalhar, logo a pessoa ela pode até se tornar cristã por amor dela, não por amor a Cristo. E sabemos que isso, por meio cristão, é horrível, que Cristo é o foco para mudar de vida, que Cristo é o foco que deve ser para qualquer outra coisa. E quando uma pessoa muda por outra pessoa, a gente já sabe que isso vai dar ruim, porque uma pessoa nunca deve ser o foco de mudar o ser humano, falando no sentido cristão, claro. Mas podemos ver que o amor-mania é isso. O amor-mania, ele destrava a mente pro lado maligno, pro lado realmente a qual não consegue pensar no que é certo, no que é bom. Ele só pensa em si próprio. É aquele ego misturado com uma paixão totalmente louca. Não tenhamos esse amor. Cristo ele nos convida para ter um amor íntimo, para ter um amor conhecedor. Se a gente não consegue sentar e ter uma conversa cara a cara com a pessoa, logicamente a gente nunca na nossa vida deve se relacionar, porque a gente vai ter conflitos. E não no sentido bom, porque todo relacionamento tem conflitos, só que nesse sentido nunca vai ser bom porque você não está preparado. Nós não estamos preparados para isso, vivendo desta forma. Então, analisamos nossas ações, analisamos se a gente fica louco por uma pessoa que nem é nossa ainda, ou que vai ser talvez um dia, mas a gente já fica louco assim, com o coração pulsando, agindo totalmente por emoção. Imagina quando realmente estivermos casados ou tendo algo sério com essa pessoa. Então é algo que deve ser pensado, é algo que se deve analisar. Mas tudo depende do autoanálise. Cristo também nos convida para a gente se analisar e julgar nós mesmos. E vivemos assim, como cristãos seguindo a Jesus.